Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! O relógio de parede marcava 11h45 da noite quando ouvi o som característico da porta principal se fechando suavemente. Era um ritual que se repetia todas as noites. Henrique, meu marido, chegava tarde, cheirava a um perfume que não era o meu, e suas desculpas escorriam de seus lábios com a facilidade de quem já ensaiou mentiras diante do espelho. Eu estava sentada no sofá de couro da sala, com uma taça de vinho entre os dedos. Vestia um vestido de cetim bege, ajustado na cintura, com um decote elegante e sutilmente revelador. Minhas pernas cruzadas, cobertas por meias de renda, terminavam em sapatos de salto vermelho que contrastavam com o tapete claro sob meus pés. O calor do vinho já tingia minhas bochechas com um leve rubor. Você chegou tarde, eu disse, sem tirar os olhos da lareira acesa. Henrique pendurou o casaco na cadeira mais próxima e respondeu com sua voz grave e distante: reunião com um cliente, Ana. Já te falei isso de manhã. Sua camisa branca estava levemente amassada, e a gravata mal ajustada, como se mãos impacientes a tivessem afrouxado. Observei-o atentamente, buscando qualquer pista em sua linguagem corporal, mas ele era um ator nato. Luna, minha labradora dourada, entrou na sala e deitou-se aos meus pés. Seu olhar tranquilo e leal era meu único consolo nessas noites de incerteza. Quer jantar? Guardei algo para você, perguntei, tentando manter a calma. Não estou com fome. Vou para a cama. Seus passos ecoaram na escada de madeira enquanto subia para o quarto. O aroma daquele perfume estranho ainda pairava no ar. Naquela noite, o sono não veio. Permaneci sentada na penumbra, com a taça de vinho agora vazia e a luz da lareira enfraquecendo lentamente. Luna me olhava com aqueles olhos que pareciam entender tudo. Por que ele mente para mim? Por que sinto que está tão distante? Sussurrei para minha cachorra enquanto acariciava sua cabeça dourada. Por volta das 3 da manhã, subi as escadas com cuidado. O quarto estava escuro, exceto pela fraca luz que entrava de um poste na rua através das cortinas semiabertas. Henrique dormia profundamente, com o celular sobre a mesa de cabeceira. O impulso foi inevitável. Estendi a mão e peguei o aparelho. O brilho da tela iluminou meu rosto e, com alguns deslizes rápidos, encontrei o que temia: mensagens de uma mulher chamada Isabel. Estou com saudades de você esta noite. As crianças perguntaram por você antes de dormir. Meu coração batia forte no peito. Senti um aperto no estômago, uma dor profunda que me deixou sem ar. Deixei o telefone onde estava e saí para a varanda em busca de ar. O frio da madrugada me envolveu, mas não conseguiu apagar o incêndio que queimava dentro de mim. Na manhã seguinte, quando Henrique saiu apressado com sua pasta e um beijo frio na bochecha, soube que não podia continuar assim. Coloquei uma calça jeans justa, uma camisa de linho branca e botas de couro pretas. Com Luna ao meu lado, saí de casa. Lisboa, com suas ruas de pedra, praças escondidas e pequenos cafés, era um mosaico de sons e histórias. Caminhei até chegar a um parque à beira do rio Tejo. Sentei-me em um banco, com Luna deitada aos meus pés. Sob a sombra de uma velha árvore, meus pensamentos fluíram como as águas do rio. Lembrei-me dos primeiros anos do meu casamento, as noites cheias de paixão, os dias de risos intermináveis. Em que momento paramos de nos olhar? Quando nos tornamos dois estranhos dividindo a mesma casa? Uma sombra interrompeu meus pensamentos. Um homem alto, de cabelos escuros e barba bem aparada, caminhava em minha direção. Ele vestia um casaco cinza longo e sapatos elegantes que ecoavam no chão úmido. Posso sentar aqui? Perguntou com voz gentil. Claro, respondi,
surpresa com sua presença. Apresentou-se como Ricardo, um escritor que costumava vir ao parque para encontrar inspiração. Conversamos por horas, ou pelo menos parecia. Sua voz era calma, seus olhos profundos, e seu sorriso parecia sincero. Às vezes, as respostas que procuramos estão bem diante de nós, disse ele antes de se despedir. Suas palavras ficaram gravadas na minha mente enquanto voltava para casa com Luna. Naquela noite, decidi confrontar Tomás. Preparei um jantar especial, massa fresca com molho de trufas, acendi velas e vesti um vestido preto justo, com alças finas e as costas nuas. Prendi meu cabelo em um coque solto e coloquei um colar de pérolas que costumava usar nos nossos primeiros encontros. Quando Tomás entrou e viu a cena, seus olhos se arregalaram de surpresa. O que estamos comemorando? Perguntou com um sorriso torto. Nosso último jantar, respondi friamente. Durante o jantar, cada garfada era como um nó na garganta. Ao final, deixei o talher sobre o prato e o encarei fixamente. Eu sei de tudo, Tomás. Sei sobre Beatriz. Sei sobre os filhos dela. Seu rosto perdeu toda a cor. Clara, não é o que você está pensando. Mas já não importava mais. Levantei-me, deixei o guardanapo sobre a mesa e subi as escadas para arrumar minhas coisas. Estrela me seguiu, com o rabo baixo e o olhar triste. A porta do quarto se fechou suavemente atrás de mim, deixando do lado de fora o eco das palavras de Tomás que ainda ressoavam na minha mente. Não é o que você está pensando. Mas era. Era exatamente o que eu pensava, o que temia, o que me recusava a aceitar por meses, talvez anos. A mala estava aberta sobre a cama. Fui colocando roupas aleatoriamente, vestidos de verão, alguns suéteres, lingerie de renda que não usava há meses. Estrela me observava da soleira, com seus grandes olhos escuros cheios de preocupação. Nós vamos embora amanhã, Estrela, murmurei enquanto passava os dedos pela borda de um vestido vermelho que Tomás costumava adorar. Naquela noite, dormi no pequeno sofá do escritório, envolta em um cobertor grosso, com Estrela encolhida ao meu lado. Lá fora, a chuva batia suavemente contra as janelas. Ao amanhecer, uma mensagem iluminou meu celular. Era de Miguel, o homem do parque. Como você está? Não consegui parar de pensar em você ontem à noite. Se precisar conversar, estou aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo em suas palavras que me fazia sentir menos sozinha, algo que me convidava a procurá-lo novamente. Decidi não partir ainda. Não sem respostas. Não sem enfrentar Tomás com a verdade estampada em seu rosto. Naquela tarde, depois que Tomás saiu para trabalhar, saí com Estrela. Vesti um casaco bege longo, ajustado na cintura com um cinto de couro, e por baixo, um vestido de malha cinza justo, acompanhado de botas de couro marrom que ecoavam nas ruas de pedra antigas de Coimbra. Combinei com Miguel em uma pequena cafeteria perto da Praça da República. O lugar estava quase vazio. Um lustre de cristal pendia do teto, iluminando a mesa onde ele já me esperava com um sorriso caloroso. Não esperava que você viesse, disse ele, levantando-se para puxar minha cadeira. Eu também não esperava, respondi, sentindo-me estranhamente vulnerável sob seu olhar. Conversamos por horas. Contei-lhe sobre Tomás, sobre a mensagem, sobre Beatriz e as crianças. Miguel ouvia atentamente, com os dedos entrelaçados e os olhos fixos nos meus. Às vezes, as feridas mais profundas não são as que podemos ver, disse ele finalmente. Suas palavras pairaram no ar. Um silêncio desconfortável nos envolveu, mas não era um vazio. Era um silêncio cheio de compreensão, de algo que eu não conseguia nomear. Ao sairmos da cafeteria, começou a chover.
Miguel insistiu em me acompanhar até em casa. Caminhamos sob seu guarda-chuva, nossos corpos próximos demais para ignorar o toque ocasional de nossos braços. Vou te ver novamente? Perguntou ele ao chegarmos à minha porta. Eu não sei, Miguel. Eu não sei. Virei-me e entrei sem olhar para trás, com o coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. A casa estava escura quando entrei. Tomás ainda não havia voltado. Deixei meu casaco e botas no hall de entrada e subi as escadas com Estrela me seguindo de perto. Ao passar pelo escritório de Tomás, percebi que seu laptop estava ligado. A tela mostrava um e-mail aberto. O assunto dizia: reunião com Beatriz, fim de semana. Com as mãos trêmulas, li o conteúdo da mensagem. Tomás planejava passar o fim de semana em uma casa rural com sua outra família. O e-mail estava cheio de detalhes que não deixavam dúvidas, horários, reservas, instruções para evitar ser descoberto. O ar me faltava. Senti como se o chão estivesse desmoronando sob meus pés. Em um impulso, peguei meu celular e disquei seu número. A chamada foi direto para a caixa postal. Covarde! Gritei, atirando o celular contra a parede. Estrela choramingou suavemente e encostou a cabeça na minha perna. Ajoelhei-me ao lado dela, deixando as lágrimas escorrerem livremente pelo meu rosto. No dia seguinte, Tomás chegou cedo em casa. Trazia flores. Flores brancas. As minhas favoritas. Clara, me desculpe. Ontem à noite eu fui um idiota. Deixe-me compensar. Seus olhos pareciam sinceros, mas sua voz tremia. Peguei as flores e as coloquei em um vaso. Claro, Tomás. Por que não jantamos juntos esta noite? Ele assentiu, visivelmente aliviado. Mas eu já tinha um plano. Passei o resto do dia preparando o jantar, um filé mignon ao vinho tinto, batatas gratinadas e uma garrafa do nosso vinho favorito. Vesti um vestido preto de alças finas, com um delicado colar de pérolas e sapatos dourados. Durante o jantar, a conversa fluiu de forma estranhamente leve. Tomás ria, fazia piadas, olhava nos meus olhos como se tentasse resgatar algo que já não existia. Mas eu sabia que tudo era mentira. Vai viajar neste fim de semana, Tomás? Perguntei suavemente enquanto girava a taça de vinho entre os dedos. O quê? Não, claro que não. Por que está perguntando isso? Seu tom era defensivo. Seu olhar evitava o meu. Então, por que essa reserva em uma casa de campo no nome de Beatriz? Deixei cair na mesa a impressão do e-mail que havia encontrado. O silêncio que se seguiu foi devastador. Tomás não disse nada. Apenas levantou-se da mesa e subiu apressadamente as escadas. Seguiu até nosso quarto. Ele estava arrumando uma mala às pressas. Vai embora assim, sem mais nem menos? Gritei, sentindo o ar faltar. Clara, você não entende, murmurou ele, sem me olhar nos olhos. Naquele momento, entendi que não havia mais nada a ser salvo. A mala de Tomás estava aberta sobre a cama, e suas mãos tremiam enquanto tentava fechar o zíper. Cada movimento seu era uma facada no meu peito. O ar no quarto estava denso, carregado de palavras não ditas. Vai embora sem ao menos tentar se explicar? Minha voz tremia, mas não se quebrava. Clara, você não entenderia. Isso já estava quebrado há muito tempo. Suas palavras me atingiram mais forte do que qualquer tapa. Quebrado? Quando? Por que não percebi antes? Estrela, minha fiel companheira, permaneceu sentada ao lado da porta, como se entendesse que um capítulo estava chegando ao fim. Há quanto tempo você vive essa mentira, Tomás?
Insisti, com lágrimas se acumulando nos meus olhos. 5 anos, respondeu ele, quase sussurrando. 5 anos. 5 anos compartilhados com outra mulher, com outra família. Minhas pernas quase cederam, mas me mantive firme. Então vá. Vá com ela, com eles. Mas não espere que eu fique aqui esperando pelo seu retorno. Tomás pegou sua mala e saiu do quarto sem olhar para trás. O som da porta da frente se fechando foi como um tiro no meu peito. Estrela choramingou suavemente, aproximando-se de mim com a cabeça baixa. A casa parecia enorme, vazia demais. Os dias passaram. O tempo deixou de ter significado. Eu passava horas sentada no sofá, com uma manta nos ombros e uma xícara de chá frio nas mãos. Uma tarde, incapaz de suportar mais o silêncio, peguei a coleira de Estrela e saí de casa. O céu estava coberto por nuvens cinzentas, o ar era denso e úmido. Chegamos ao parque à beira do rio Mondego. Lá, sob a sombra de um velho salgueiro, eu o vi, Miguel. Ele estava sentado no mesmo banco onde nos conhecemos, com um caderno aberto sobre os joelhos e um olhar perdido no horizonte. Achei que não voltaria a vê-la, disse ele quando me aproximei. Eu também achei que não viria, respondi, com um sorriso cansado. Sentamos juntos. Falamos sobre livros, sobre o clima, sobre as pequenas coisas que tornam o dia mais suportável quando o mundo parece desabar ao nosso redor. Quer caminhar? Perguntou ele finalmente. Sim, eu adoraria. Caminhamos pela margem do rio. A brisa bagunçava meus cabelos, e o olhar de Miguel às vezes pousava em mim de uma forma que me fazia sentir exposta, mas ao mesmo tempo segura. Em um momento de silêncio, sua mão roçou a minha. Foi um contato breve, mas que percorreu cada fibra do meu corpo. Paramos, e ele me olhou diretamente nos olhos. Clara, não quero confundir você. Mas você significa mais para mim do que deveria. O vento soprou forte, levando consigo palavras que não foram ditas. Baixei o olhar e sorri fracamente. Eu não estou pronta, Miguel. Mas obrigada por estar aqui. Seus dedos roçaram suavemente minha bochecha antes que Estrela nos distraísse com um puxão brincalhão na coleira. Ao voltar para casa, encontrei uma carta na caixa de correio. Reconheci a caligrafia de Tomás no mesmo instante. Clara, você não merece isso. Não merece a dor que causei. Mas há coisas que não posso explicar agora. Talvez, algum dia, você entenda. Por favor, não me procure. Um nó se formou na minha garganta. O que isso significava? Por que agora parecia tão definitivo? Naquela noite, o sono novamente não veio. Servi-me uma taça de vinho e sentei-me em frente à grande janela da sala. Lá fora, as luzes de Coimbra brilhavam como pequenas estrelas artificiais. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido: não confie em tudo que Tomás lhe disse. Há mais do que você imagina. Meu coração disparou. Olhei para a Estrela, que me observava atentamente. Quem era? Por que me enviavam aquilo agora? Decidi responder: quem é você? O que sabe? Não houve resposta. Na manhã seguinte, decidi enfrentar meu medo. Subi ao escritório de Tomás, onde ainda restavam rastros de sua presença, um cinzeiro com bitucas de cigarro, uma gravata amassada sobre a cadeira e seu laptop, ainda ligado. Com as mãos trêmulas, comecei a vasculhar seus arquivos. Encontrei e-mails criptografados, documentos bancários e fotos de Beatriz e seus filhos. Mas algo chamou minha atenção. Um endereço escrito à mão em um bilhete preso na tela do computador. Beco do Oleiro, 17.
Guardei o bilhete no bolso e segui para o endereço com estrela. O local era um prédio antigo e abandonado em uma esquina escondida de Coimbra. As janelas estavam quebradas, e as portas, seladas com tábuas de madeira. Ao contornar por um beco lateral, percebi uma porta dos fundos entreaberta. Entrei, com estrela seguindo-me de perto. Lá dentro, o ar cheirava a mofo e segredos guardados por tempo demais. Em uma mesa empoeirada, encontrei um envelope fechado com meu nome. Abri-o com cuidado. Dentro, havia uma foto de Tomás, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, havia um homem desconhecido, e atrás deles, um símbolo estranho pintado na parede. Meu coração batia forte. O que era aquilo? Em que Tomás estava envolvido? Naquele momento, um barulho seco me assustou. Alguém mais estava no prédio. Olá? Perguntei com voz trêmula. O eco das minhas palavras se perdeu na escuridão. Estrela rosnou suavemente, com as orelhas erguidas. Uma figura emergiu das sombras. Um homem alto, de cabelos grisalhos e barba desgrenhada, vestia um casaco longo e um gorro de lã. Seus olhos fundos e escuros pareciam me devorar com o olhar. Você não deveria estar aqui, disse com uma voz grave e rouca. Ele não queria que você soubesse de nada disso. Quem é você? O que Tomás estava escondendo de mim? Minha voz tremia, mas eu não recuei. O homem tirou um envelope amassado do bolso do casaco e o deixou sobre a mesa. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um som forte ecoou na entrada. O desconhecido desapareceu nas sombras, deixando-me sozinha com o envelope e uma sensação crescente de perigo. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, mais fotografias, Tomás com Beatriz e as crianças, mas também com outras pessoas. Pessoas com os rostos cobertos por máscaras. Atrás de uma das fotos havia um endereço e uma data, Armazém 34. Esta noite, meia-noite. O ar ficou irrespirável. Corri para fora do prédio com Estrela ao meu lado, sentindo que alguém nos observava nas sombras. De volta para casa, tentei organizar meus pensamentos. Troquei de roupa rapidamente, vesti uma calça de couro preta justa, uma jaqueta curta de lã cinza e botas militares. Prendi meu cabelo em um rabo de cavalo alto e encarei meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam cansados, mas brilhavam com uma determinação que eu não via há anos. Vamos, Estrela. Não podemos deixar isso assim. O Armazém 34 ficava nos arredores de Coimbra, próximo a uma antiga zona industrial abandonada. A noite estava fria e úmida, e o lugar era iluminado apenas por 2 postes quebrados. Deixei Estrela no carro com a janela levemente aberta e me aproximei com cuidado. Por uma fresta na porta, pude ver o interior. Tomás estava lá. Ele não parecia assustado nem arrependido, parecia confortável. Estava conversando com outro homem, alguém de rosto afilado e um sorriso cruel. Está tudo sob controle? Perguntou o desconhecido. Clara não sabe de nada, respondeu Tomás com segurança. Cada palavra era uma faca cravada no meu peito. Em que ele estava envolvido? Quem era realmente o homem com quem eu havia compartilhado minha vida por tantos anos? Naquele momento, uma mão forte tapou minha boca por trás. Lutei, tentei gritar, mas uma voz áspera sussurrou no meu ouvido: você não deveria estar aqui, Clara. O mundo ficou escuro. Acordei em um quarto escuro, amarrada a uma cadeira de madeira. A única luz vinha de uma lâmpada pendurada no teto, piscando como se estivesse prestes a se apagar. Meus pulsos ardiam onde as cordas me prendiam com força. Tomás estava na minha frente, com uma expressão que oscilava entre culpa e desprezo. Por quê, Tomás?
Minha voz era apenas um sussurro. Por que tudo isso? Ele suspirou, passou a mão pelos cabelos desgrenhados e começou a falar. Nem tudo é tão simples, Clara. O que você viu, o que você descobriu, não é algo que você pode entender. Há pessoas poderosas envolvidas. Eu só fiz o que precisava para nos manter seguros. Seguros? De quem? Do quê? Você mentiu. Traiu tudo o que éramos. Tomás se aproximou e, por um segundo, parecia o homem por quem um dia me apaixonei. Mas essa imagem se desfez quando ele falou novamente. Eu não queria que você se envolvesse. Mas agora já é tarde demais. Ele se virou para o homem de rosto afilado, que permanecia em silêncio em um canto escuro. Faça isso rápido, ordenou Tomás. O desconhecido tirou uma faca do casaco. A lâmina brilhou sob a luz trêmula da lâmpada. Fechei os olhos, preparando-me para o pior, mas então... Au! Au! O latido furioso de Estrela ecoou pelo corredor. Ouviram-se sons de luta, uma porta sendo arrombada e passos apressados. O que diabos? Gritou o desconhecido. Naquele instante, alguém entrou correndo. Miguel. Ele segurava uma barra de ferro nas mãos, e seus olhos estavam cheios de fúria. Largue-a agora mesmo! Gritou ele. Tudo foi um caos. Tomás tentou impedir Miguel, mas recebeu um golpe forte no estômago. O homem do rosto afilado fugiu pela porta dos fundos. Miguel correu até mim, cortou as cordas com mãos trêmulas e me ajudou a levantar. Estrela entrou correndo, saltando sobre mim com desespero. Precisamos sair daqui, disse Miguel. O amanhecer tingia o horizonte de dourado quando chegamos a um pequeno refúgio nas proximidades da Serra do Bussaco. Estávamos exaustos, cobertos de poeira e com as almas em pedaços. Miguel preparou o café enquanto eu acariciava Estrela, que abanava o rabo sem parar. Eu não entendo nada, disse finalmente. Em que Tomás estava envolvido? O que tudo isso significa? Miguel suspirou profundamente. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais escondem segredos. Mas agora você está segura. Isso é o que importa. Levantei-me e fui até a janela. Do lado de fora, o sol nascente parecia prometer um novo começo. Mas algo dentro de mim sussurrava que isso ainda não tinha acabado. No bolso do meu casaco, ainda estava uma das fotos que encontrei no prédio abandonado. No verso, em letras pequenas, havia uma frase: o fim ainda não chegou. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.